Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso primeiro encontro para conversar sobre LinkedIn. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu sou Poli Lopes, estrategista de presença digital e criadora de conteúdo para pessoas e marcas. Hoje eu atuo, então, com estratégia de LinkedIn e também como ghostwriter de lideranças. Também sou professora e palestrante, sou doutora em comunicação e cultura e sou co-host do projeto Qual é o BO Podcast, onde a gente fala de marketing, comunicação e desse caos informacional que a gente está vivendo. Por que a gente vai conversar um pouco sobre LinkedIn? Em primeiro lugar, as pessoas, os profissionais, eles estão usando o LinkedIn para fazer negócios. Hoje, o LinkedIn no Brasil tem mais de 86 milhões de usuários, 69 milhões de empresas no mundo, 140 mil instituições de ensino. Então, são mais de 1 bilhão de membros em 200 países. Por minuto, 90 pessoas atualizam o seu perfil, de alguma forma, e mais de 10 mil pessoas se candidatam a empregos. A gente tem mais de 16 mil conexões por minuto. Pode não parecer muito em nível mundial, mas é um movimento muito importante pela questão da qualificação. O LinkedIn, a gente fala sobre trabalho, sobre experiência profissional, sobre quem a gente é e o que a gente faz. Não são conversas triviais, não são conversas sobre o meu pet, sobre as minhas crianças, sobre o que eu estou fazendo no final de semana. É um conteúdo muito mais nichado, muito mais específico, e é importante a gente estar lá fazendo parte dessas conversas enquanto profissionais. O Milton Beck, que é o diretor do LinkedIn aqui para a América Latina, ele destaca, sempre deixa muito claro que o LinkedIn não é só um lugar para a gente procurar emprego. Também é, mas não só isso. Ele é um espaço onde pessoas e empresas estão conversando, mostrando habilidades e competências, fazendo networking global. Então, ele possibilita interações com profissionais e empresas de todo mundo, não tem um limite geográfico para a gente fazer negócio. E como ele, por inteligência artificial, ele faz traduções automáticas, por exemplo, do meu perfil, dos meus conteúdos, eu posso conversar com qualquer pessoa, mesmo não dominando o idioma. E isso fez com que o LinkedIn se tornasse, então, uma vitrine de talentos. E também um grande ativo para que as empresas se tornem atrativas para os profissionais, para que a gente queira trabalhar com determinadas empresas. O que acontece no LinkedIn? De acordo com os dados que eles mesmos divulgam, 90% dos decisores de negócios B2B fecham um negócio com quem transmite confiança. E essa credibilidade das lideranças causa resultados 2 vezes maiores em cada etapa do funil. Por isso que é tão importante a gente pensar de forma estratégica o LinkedIn. A forma como a gente se apresenta, o conteúdo que a gente publica, as informações que a gente compartilha, colaborem com a construção dessa confiança, dessa credibilidade, porque a gente compra de quem a gente confia. A gente pode consumir por impulso, sim, mas se essa confiança for quebrada em algum momento, a gente não compra de novo. E o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que um custo de aquisição de um cliente já recorrente. Além disso, 80% dos leads de redes sociais, o profissional de marketing, ele vem do LinkedIn. Então, o cara do marketing, ele está lá pesquisando, buscando fornecedores. E 78% dos vendedores consideram a prática de social selling, ou seja, de conteúdo social focado em venda, fundamental para os negócios. O Milton Beck, ele também frisou numa entrevista que ele deu para a Forbes Brasil, sobre o jeito do brasileiro de se conectar. A gente funciona diferente dos outros países. A gente tem hierarquia, obviamente, então a gente respeita, usa um tom mais formal, mas não tanto. Aqui no Brasil, a gente tem essa forte cultura da conversa, da aproximação, da troca, do olho no olho digital, e isso se reflete também na forma como a gente participa numa rede profissional. As pessoas estão mais dispostas ao diálogo, elas estão mais dispostas à troca. Outro motivo para a gente usar o LinkedIn é que o LinkedIn é fonte, né? Quando o Matheus Milanês, o advogado do general Heleno, viralizou pedindo adiamento da sessão, o que a Folha fez? A Folha foi lá, precisava falar sobre ele, mas quem é Matheus Milanês? Eles foram no LinkedIn e está lá na matéria. De acordo com o seu perfil no LinkedIn, ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília. Então, a gente nunca sabe quem vai vir atrás da gente. E então, por isso, é importante ter um perfil e ter um perfil atualizado. A gente nunca sabe quem vai querer saber sobre a gente. Pode ser a Folha, um prospect, pode ser um possível empregador. O LinkedIn, ele tem 3 grandes pilares. E a gente vai falar nesse encontro sobre o pilar institucional, que é o perfil, que funciona como currículo, e a apresentação profissional.
que a gente faz no pilar institucional, né? A gente primeiro cuida do nosso perfil. Nosso perfil é a primeira coisa que as pessoas veem. E o que acontece? Quando as pessoas entram no nosso perfil, qual é a primeira coisa que elas veem? É o topo com o banner, a foto e as primeiras informações. A foto é muito importante, que o rosto esteja visível, que seja um fundo simples, uma aparência acessível. A gente não pode estar de braço cruzado, não pode estar sem camisa, a não ser que a gente seja salva-vidas. Tem que transmitir essa imagem profissional. O banner, ele também é a primeira imagem de impacto. A gente precisa comunicar qual é o propósito do seu trabalho, qual é o valor do seu trabalho, o que a gente faz, o que a gente resolve. Tem que ficar claro, porque pensa, a pessoa talvez não role para ler, não clique no ver mais para ler todo o nosso sobre. Ela talvez não role para ver todas as nossas competências, todas as nossas experiências profissionais. Então, isso tem que ficar claro aqui em cima. E para isso também a gente usa essa headline, esse texto de apoio, que fica logo abaixo do nome. Ali a gente precisa colocar palavras-chave que são relacionadas ao que a gente faz, ao nosso negócio, dizendo o nosso cargo, destacando o nosso valor, a solução, o público-alvo. Então, por exemplo, eu me coloco como estrategista e criadora de conteúdo para marcas profissionais, que é a minha principal função. E também como palestrante e professora. A gente precisa também colocar no perfil o sobre. É um espaço de 2.600 caracteres, onde a gente conta a história profissional, destaca a jornada, os valores, o propósito, as competências que a gente desenvolveu, os marcos importantes, por que as pessoas vão me escolher? A gente pode contar essa história. Então, pode ver que eu coloquei questões que me complementam. Eu falo de mim profissional, mas, ao mesmo tempo, nas primeiras linhas ali, eu já coloco a minha formação acadêmica e também coloco desde quando eu trabalho com internet, para reforçar essa autoridade. Então, são informações que são importantes. Um disclaimer, o banner, ele é fixo, tá? Mas, quando a gente é usuário do LinkedIn Premium, ele pode ser um carrossel. Esse site, que é o Snapper Photo Analyzer, que a gente acessa ele, conecta a nossa conta do LinkedIn, eu vou deixar o link aqui para vocês junto com a apresentação, e ele vai te dar uma nota. O que acontece? A minha nota é 65 de 100. Porque nessa foto aqui, ele entende que falta a sombra do meu rosto. Então, meu rosto não fica bem definido para ele e eu estou sorrindo pouco. Essas são os feedbacks que esse site dá. Então, o que acontece? Aí são ônus e bônus, né? Eu tenho essa foto, ela é uma foto profissional, eu quero que ela fique ali. Então, eu vou arcar com as consequências, eu vou me preocupar com outras questões para além da foto, para que o meu perfil seja mais vendável. Quando a gente chega na headline, vamos falar um pouco mais sobre ela, porque ela é fundamental. É como a gente vai se apresentar. Ela colabora no mecanismo de busca do LinkedIn. Então, quando as pessoas buscam por profissionais de criação de conteúdo para marcas, criação de conteúdo digital, a probabilidade é que eu apareça, porque eu uso essas palavras-chave ali. Quanto mais informações a gente colocar aqui, mais ela valida quem a gente é nesse primeiro impacto e também ela colabora com essa busca. Descendo o perfil, a gente vai ter as experiências profissionais. Elas vão pedir um título. Esse título ele precisa ter claro nas informações. Quando a gente diz em quais empresas a gente trabalhou, a gente está construindo rede, porque o nosso perfil vai aparecer lá nas pessoas que trabalham na página da empresa. E também autoridade, porque a gente está colando a nossa imagem com a imagem de uma empresa. A empresa sendo bem consolidada, sendo bem vista, isso faz com que a gente seja bem visto também. Então, mesmo que hoje a gente atue como profissional liberal, ou tenha a própria empresa, contar essa história e colocar essas informações é fundamental para que a gente transmita essa autoridade. Todo emprego vai ter uma descrição, o que a gente faz, quais conquistas e resultados, se a gente puder incluir dados, melhor, porque a gente vai reforçar a autoridade, reforçar o que a gente fez. A gente tem uma outra coisa que a gente coloca em cada vaga, em cada emprego, que são as competências. Tá? Elas são fundamentais para a sugestão de vagas e negócios. A gente precisa colocar quais competências foram desenvolvidas naquela experiência, elas vão aparecer depois numa sessão de competências, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, ela reforça a autoridade, ela reforça o que eu fiz e no que eu sou melhor. As vagas, as experiências também permitem que a gente coloque conteúdo de mídia. Então,
um documento que traga informações complementares, imagens. Então, se, por exemplo, se eu sou repórter, eu vou colocar fotos minhas em campo, fazendo entrevistas, conversando com pessoas, para reforçar essa experiência. Eu posso colocar um site, então linkar para o site da empresa, posso colocar apresentações em PDF, né? A mídia, ela é de acordo com o tipo de trabalho que a gente faz e a experiência que a gente tem. É importante focar, quando a gente pensa nas competências, em 5 a 10 competências, né, que sejam relevantes e alinhadas não só com as minhas aspirações de carreira, mas com as demandas do setor. Para identificar isso, a gente tem um mapa de carreiras, que é um outro site que a gente acessa, e tu vai lá e coloca qual é o cargo que tu almeja ou o cargo que tu exerce hoje, a função que tu exerce hoje. Então, por exemplo, eu coloquei gerente de comunicação. Ele vai me gerar essa nuvem de palavras, tá? Essa nuvem de cargos, que ele coloca quais são os cargos que estão próximos e relacionados. Então, se eu coloquei gerente de comunicação, eu poderia ser gerente de comunicação e marketing, poderia ser coordenador de marketing digital. Ele mostra qual é o percentual de homens e mulheres que ocupam esse cargo. E ela mostra também as palavras-chave que os profissionais que cadastram currículos nesse site colocam, que são relacionadas à sua função. Então, aqui eu posso olhar e pegar ideias de palavras-chave que eu quero que sejam as competências pelas quais eu sou reconhecida e incluir isso no meu perfil, porque aí eu vou estar conectando duas coisas. Eu vou estar conectando a forma como as pessoas os outros profissionais se apresentam e o como eu quero ser visto. Sempre lembrando que todas essas informações são muito importantes, porque são elas que vão nos ajudar a ser encontrado. Licenças e certificados, quais são os cursos que a gente participa, mantendo esse perfil atualizado, a gente corrobora as competências, a gente mostra que está atualizado, reforça a nossa autoridade e faz com que as pessoas confiem mais. E tem um outro campo importante também, que é o de projetos e trabalhos voluntários. A gente precisa, então, reforçar as nossas competências, claro, mas também embasar os nossos valores e o propósito do nosso trabalho. Então, por exemplo, eu participo do podcast Qual é o BO, desde junho de 2024, e eu coloquei esse projeto no meu perfil, associando com as outras pessoas que estão comigo no projeto. Coloquei os links do Spotify e do YouTube para quem quiser acessar, porque ele é importante, porque ele reforça a minha autoridade como formadora de opinião. Uma outra área importante do perfil é a parte de serviços. Quando a gente é prestador de serviço, a gente precisa ir lá, contar quais os serviços que a gente presta, porque isso vai ajudar na busca, né? Quando as pessoas buscarem por serviços. No perfil gratuito do LinkedIn, a gente recebe algumas solicitações de serviço. Nem sempre elas vêm com as informações abertas, às vezes é blur para mostrar que o tipo de serviço que a gente oferece está sendo buscado para que a gente se torne assinante do Premium, né? Mas ele também entrega alguns que tu consegue encontrar a pessoa. Então, é importante isso aqui estar atualizado para a gente ver também essa necessidade dos serviços que a gente presta, né? Então, a gente vai colocar até 10 serviços, vai trazer o sobre dele, então, qual é a descrição, onde a gente presta, vai pedir para ele ser exibido no nosso perfil, numa service page, e ele vai criar essa página. Então, essa aqui é a minha, ali tem quais são os serviços que eu presto em cima, tem, se tu clicar em cada um, ele vai trazer a descrição. Eu coloquei mídias complementando, ilustrando esses serviços, né? E a gente aparece aqui ao lado as solicitações, então, se fecha algum projeto, ele vai aparecer ali também, então, eu fui contratada pelo fulano para fazer o serviço tal, e aparecem as avaliações, que é quando as pessoas vêm e dão esse feedback na. Voltando aqui, então, para fechar esse bloco, a gente falou do institucional, mas para a gente ter um perfil que seja encontrável, a gente não depende só da atualização do nosso perfil propriamente. A gente depende dos outros pilares, que é o de relacionamento e conteúdo, e eu vou falar dele nos próximos encontros. Lembrando que quem quiser saber mais ou precisar de ajuda nesse projeto, pode me chamar, tanto no linkedin.com/in/polilopes, quanto no Instagram, @polilopes.conecta. Nos vemos no próximo encontro.